meus amigos do Debate Podcast, mais um dia maravilhoso aqui com conexões, com pessoas, e nós estamos com um convidado aqui sensacional, que já que eu vou apresentar ele, tá? Meu nome é Lauro Nascimento, estou aqui com o meu amigo David Percance, hoje ele está totalmente na produção, estamos juntos de novo. E aí eu vou apresentar aqui o meu amigo, eu vou dizer que ele é meu amigo, tá? Prazerzaço ter esse cara só na vida de encontrar ele aí pelos corredores da nossa cidade. Eu vou ler aqui porque é grande o currículo do cara. Esmeradson de Pinho, graduado em administração, especialista em gestão empresarial, especialista em gestão pública, mestre em planejamento e desenvolvimento, doutor em desenvolvimento regional, professor universitário, palestrante, atualmente como secretário municipal do governo e projetos estratégicos. Foi vereador na Câmara Municipal, vice-presidente da Câmara. Esse é o meu amigo Esmeradson de Pinho. Esmeradson, prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Ó, a casa é nossa, a casa é sua. E vamos aqui trocar um pouquinho, bater um papo sobre negócio, sobre economia. Primeiro, agradecer pela lembrança, tanta gente importante na cidade ser lembrado desse humilde serviçal. Estou muito feliz de estar aqui, com certeza o papo vai ser salutar. Legal, legal. Então assim, Esmeradson, para a gente iniciar, assim, você é uma figura pública, não só pública porque está no cargo público, mas pelo que você já trouxe para a Imperatriz, pela cidade e pela região tocantina, sabe? Do bicicló, andava de bicicleta na cidade e tudo mais, movimentou muito bem o esporte. Conta um pouquinho da sua essência, lá de onde você nasceu, como é que foi criado. Muito bem. Laura, eu pesquisou bem, né, David? Pesquisou. Eu nasci em Presidente Dutra, Maranhão, mas eu, infelizmente, não conheço, que eu vim muito 10 meses. Então, eu me considero filho de Imperatriz, né? Cresci aqui, sou filho da saudosa professora Meire de Pinho, que também deixou uma história como educadora, foi secretária de Educação, foi secretária de Esporte, foi vereadora por 3 mandatos. E aí eu, naturalmente, segui esse legado que ela deixou, claro, imprimindo algumas matérias minhas mesmo, mas aproveitando muita coisa dela. Então, você falou a passagem do esporte aí, por eu estar envolvido num lar extremamente esportivo, minha mãe, meu tio, professor, meus tios, minhas tias, todo mundo, eu aprendi e aí eu mergulhei de cabeça no bicicross, na época, nos anos 80, e eu sempre fui muito determinado, né? Que inclusive é mote do nosso bate-papo aqui hoje. Sim. Determinação é muito importante. E eu, aqui do interior do Maranhão, cheguei até a seleção brasileira de bicicross, passei 10 anos na seleção nacional, participando de campeonatos nacionais, mundial, pan-americano, tudo. Então é com muito orgulho isso. E eu acredito muito no esporte, que o esporte ele é transformador, né? As pessoas, não só o de alto rendimento, o estudantil, que tem vários tipos de esporte, profissional, estudantil, radical. Hoje o bicicross é esporte olímpico, né? Então é gratificante. Eu quero aproveitar aqui o teu espaço para anunciar para você que está nos assistindo, que nós conseguimos, depois de quase 2 décadas, resgatar uma nova pista de bicicross, que é uma parceria do governo do estado, a Agensul, meu amigo Wagtoni, muito obrigado, e o prefeito Rio do Amaral, que vão unir as forças. A gente já começa agora com as máquinas ali no bairro da Caema. Caracas, eu me lembro disso e o legal, eu me lembro dessa época que tinha, eu lembro que a Sailândia tinha também. Hoje a Sailândia, Lauro, né? Hoje, por incrível que pareça, graças a Deus, 70 quilômetros, é o point do Nordeste, uma das melhores pistas, inclusive noturna. Tem iluminação. Eu não me recordo de antes era na frente da CEDEL. Mas agora está lá num loteamento, saindo da cidade. Que legal vocês de primeiro mundo, asfaltada, iluminada, coisa mesmo de primeira. Gate eletrônico, que é aquela largada, né? Que antigamente era manual. Então, nós tivemos aqui uma primeira pista no Balneário Estância do Recreio, lá na praia. Legal. E depois tivemos uma temporada bem longa, já com oficial mesmo, num Fiqueninho, na CEDEL, num complexo Fiqueninho. E aí foi desativada por uma série de fatores e agora a gente, para nossa alegria, está retornando o esporte. Inclusive, já oficializamos o governo para que ano que vem já tenha sido inserido nos Jogos Escolares. E Esmeradson, antes de a gente seguir para uma pauta mais, eu fico pensando o seguinte, o quanto é legal você conseguir trazer
um legado desse para a Imperatriz na sua atual condição? Lauro, tu imagina você ir para uma cidadezinha chamada Campo Bom, no Rio Grande do Sul, disputar um campeonato nacional 4 graus abaixo de zero, nordestino, e ser um finalista e subir no pódio e chegar lá não ter a bandeira do Maranhão e você dizer não. Aí eu não subo. Aí é um domingo ter que ir abrir uma escola e procurar a bandeira. Aí a partir desse dia eu só viajava com minha bandeira na mochila. Que legal. Então assim, tem histórias que são marcantes. Por exemplo, eu ia sozinho e aí tinha que ter o responsável no congresso técnico e eu não podia estar em todo lugar. Então os estados abraçando a gente, recebendo. Não, esse cara é esforçado, veio de longe. Todo mundo ia de avião naquele tempo e eu passava 4, 5 dias no ônibus para chegar lá, ainda era finalista. Fui de final de 10 brasileiros, Campeonato Brasileiro. Então, assim, nós temos um legado nesse esporte. No mês de julho, 18 e 19 de julho, é o 10º encontro estadual dos ex-pilotos, amigos do bicicleta, que a gente faz um encontro todo ano, para fazer um apanhado de tudo que aconteceu. Então, como você disse, é muito importante. Fazer o bem é muito bom. Fazer o bem é muito bom. Isso é muito bacana. É o que a gente quer fazer aqui, né? É trazer essas conexões, falar um pouquinho sobre negócio, falar um pouquinho sobre a história da pessoa, para que a gente possa resgatar muito que ficou para trás e precisa conectar com a galera de hoje também. Imperatriz é rica, Lauro. Qualquer ambiente que você for, na arte, na cultura, no esporte, não só eu, tem outras modalidades aí que estão bombando, então você vai ter a oportunidade de trazer muita gente importante aqui. Legal. E vamos lá, e aí você dentro do esporte, correu, fez seu nome, eu sou fãzaço, eu lembro, era menino, sou um pouco mais novo que você, mas eu me lembro da época sua lá, e jornal, parará, e aí você veio para a área de acadêmica. Aqui é a UEMA, porque para quem não sabe, o nome era meio estranho, antigamente era FEI, Faculdade de Educação de Imperatriz. Aliás, antes era Educandário Bandeirantes, aquele prédio da UEMA. Eu sou mais novo do que tu Não, mas isso aqui eu fui pesquisar. Tá bom. Aí, eu sempre fui muito curioso, né, porque eu defendo, e daqui a pouco, quando a gente estiver mais avançado, para o bom profissional, para ele se estabelecer, ele precisa ser curioso. Sim. Né? Então, eu sempre fui muito curioso. E aí eu fiquei sabendo, através daquele jornal, o Estado do Maranhão, um jornal imparcial, impresso, sobre vestibular de administração aqui em Imperatriz. 25 vagas. Era uma seleção mesmo, um filtro. E eu me inscrevi, eu lembro que eu fiz para 2. A UFMA, Direito e Administração na UEMA. E aí eu passei, isso eu estou falando em 1994.1. Eu sou da 3ª turma de administração e eu digo com muito orgulho, falei isso antes de ontem lá num evento na UEMA. A nossa turma de 90, a primeira turma é 93, aí 94.1, 94.2, que é a minha. A nossa turma, Lauro, eram 25, saíram de lá até hoje 9 professores. Porque havia uma carência, né, naquela época. E nós tínhamos, o curso regular ele é 4 anos. Nós passamos quase 5 anos e meio, porque não tinha professor, não tinha espaço, não tinha sala. Eu sou tão privilegiado, eu agradeço muito a Deus por isso, que nós pegamos a ruptura do analógico para o digital. Por exemplo, nós tivemos introdução à informática. Isso, eu estou falando em 94. Isso era assim assustador para nós. Um laboratório de informática para os alunos. Professor Joás, querido. Professor Joás. E aí começaram a falar numa tal da internet. A gente pensava que era uma pessoa, a net. A net chegou. Tá chegando. E era de escada, a gente conectava e ia merendar. Eu lembro demais. Aquele barulhinho. Se a página fosse muito colorida, era a tarde todinha para poder conectar. Hoje está tudo na palma da mão. Então nós tivemos esse privilégio de ver a dificuldade, porque, para quem não sabe, a internet ela começou para fins militares, depois fins de pesquisa nas universidades e depois para a sociedade civil, como a gente conhece hoje. Então eu tive esse privilégio. E aí, Laura, eu me identifiquei com a administração, principalmente as GIAs, sociologia, antropologia. Eu gosto dessa parte de gente, né? De relacionamento com as pessoas, processo decisorial, tomada de decisão, motivação. Eu gosto dessa parte. Eu sempre falo para meus alunos, motivação, motivo mais ação. Eu tenho que ter algum motivo para agir. Então cabe a nós, gestores, provocar. Pode ser na público ou no privado. E aí eu avancei, eu lembro que minha monografia foi sobre franquias, né?
Avançadíssimo, porque naquela época não era uma pauta que se fala, franquias não era tão corriqueiro. Não era tão corriqueira. E Lauro e David, era tão difícil que para você apresentar uma monografia com data show era quase que um espetáculo. Era o show do Alok, do DJ Alok. Porque não tinha equipamento, ele tinha que alugar e tal. Ainda era o disquete. Eu quero lhe dizer que eu tive uma empresa na época que alugava data show. E realmente era exclusiva, não era para todo mundo. Não era qualquer luxo. E aí eu tive o privilégio de conseguir a nota máxima. Eu ainda passei um sufoco, eu nunca esqueço. No meio da minha apresentação faltou energia. Aí para quem já está morto, ainda falta energia. Né? Mas foi muito bom. Aí, Lauro, eu me identifiquei e eu quis aprofundar um pouco mais dos fundamentos, dos princípios. Aí eu sou da primeira turma, da primeira especialização em gestão empresarial também na UEMA, capitaneada pelo professor Edgar. Militar, economista, nós chamávamos ele de macro e microeconomia. Então ele capitaneou esse projeto e nós abraçamos, e aí você começou a ver, em 1 ano e meio, alguns pontos que você gostou muito na graduação, mas foi muito superficial, agora você se tornou especialista naquilo. E eu, por ser de família política tradicional, surgiu na fama, essa gestão empresarial foi 2000. Em 2001, 2002 surgiu na fama gestão pública municipal. E eu queria entender, porque muitos dos princípios, muitos dos fundamentos da gestão, Laura, são parecidos. Né? Comando, coordenação, direção, mas tem as suas particularidades. Eu queria discernir. E aí eu me matriculei nessa gestão pública. Inclusive falei do papel do vereador. Sem nem imaginar que mais na frente... Mais na frente ia ter essa conexão. E aí fiz o trabalho, vieram muitos professores de São Luís, renomados, mestres, doutores. E aí você começa a ter o contato com essas pessoas, você se identifica e você passa a querer ser. Eu digo, cara, isso aqui é fantástico, porque é um mundo, né, a novidade, o conhecimento, a informação, você começa a entender as respostas. Aí eu mergulhei. E aí, nessas conexões que a gente faz, os contatos surgem, aí o cara diz, olha, vai ter um mestrado, eu nem entendia. Se bem que a minha primeira aula, olha a loucura, minha primeira aula em agosto de 1994, minha primeira professora, meu primeiro contato acadêmico foi a professora Alzira Gomes, um beijo para a senhora psicóloga, e ela, num determinado momento, ela falou sobre graduação, especialização lá de ciências, estrito sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ela deu uma aula sobre isso, e eu tenho a mania de anotar, inclusive eu tenho todos os meus cadernos da graduação guardados, tenho tudo. E aí, no último dia de aula, ela disse, o que vocês mais gostaram? E eu sempre fui faladorzinho. Se eu gostei daquela aula que a senhora deu lá atrás sobre os títulos. E aí, gostou? E aí, tu? Eu digo, você até aquele último. Todo mundo sorriu. Porque a gente estava no interior do Maranhão e aquele era um sonho um pouco distante, né? Um pouco para ser educado aqui. Sim. E aí, marcou muito. Então, aí nessas idas e vindas lá nos corredores, o professor Enéas Nunes Rocha, economista. Enéas foi meu professor, estava na minha banca de monografia, depois fiz mestrado com ele e doutorado. Mas eu vou te falar também, hein, Esmeralda? Tu ficou no núcleo da galera. Só na tropa de elite, graças a Deus. E aí, ele chegou para mim e disse, Esmeralda, abriu aí a gente chama de MINTER, que é mestrado interinstitucional, ou seja, duas instituições se reúnem, formam uma parceria e tal. FACIMP, na época, doutor saudoso senador Antônio Leite, fez uma parceria com a UFPA, Universidade Federal do Pará, num dos núcleos mais importantes do Brasil, quiçá da América do Sul, que é o NAIA, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Só economista fera. E aí eles fazem o projeto, tá, eu fiz, fui aprovado. E aí a mudança é drástica. Eu conheci Lígia Simonian, que até hoje é minha amiga, me ajuda a produzir e publicar artigos. É a nata, lá, só alemão, cheio de alemão lá dentro da Amazônia. Então eu tive esse privilégio. Aí quando eu me olhava para a lateral aqui, Francisca Almada do lado de cá, Enéas Nunes Rocha aqui, Ednei Loyola ali. Então assim, foi muito gratificante. E quando terminou o mestrado, a Lígia Simonian, e aí? A minha dissertação de mestrado eu falei sobre, já meio política, falei sobre a organização da sociedade, peguei como recorte pescadores artesanais, que você tinha que fazer um recorte de um tipo de categoria, né?
E ela disse, aí, você terminou, e agora? Eu disse, professor, e agora? Ela disse, doutorado, não deixa esfriar, não. E onde é que tu quer? Tá? Ela disse, ó, tem esse na Bahia e tem esse no Rio Grande do Sul. Eu sempre gostei de desafio, eu digo, eu vou para esse do Rio Grande do Sul. Fiz lá, passei também. Quando eu cheguei lá, os caras, tem um do Maranhão aqui e tal. Aí eu fui fazer a entrevista e tal, me mudei para lá, ainda era solteiro, né? Me mudei, vendi tudo que eu tinha, carro, juntei as coisas. Aí eu sou muito grato, porque, Lauro, a gente precisa ser grato a tudo que os outros fazem por você. A gratidão, ela vai e vem. Sim. Então, por exemplo, eu era funcionário da FAMA, Faculdade Atenas Maranhense, o campus Imperatriz. E a FAMA manteve meu salário enquanto eu morava lá. Eu sou grato à FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão, que também me ajudou. E, na época, eu filiei ao PSDB, do então deputado federal Sebastião Madeira, que era autor, foi um dos autores do projeto da criação do Maranhão do Sul. E eu estava falando sobre territórios, né, na minha tese. E aí minha tese é no imaginário, a invenção do Estado do Maranhão do Sul como um projeto de desenvolvimento regional. Tipo, se emancipa e desenvolve. E aí eu liguei, eu não era nem do grupo dele, liguei para o Elcio Araújo, assessor dele, para ele me mandar o projeto de lei e tal. E ele mandou as coisas, mandou por e-mail e tudo, e foi como se fosse o ponto de partida. E eu mandei para ele o documento, e ele disse que queria conversar comigo quando eu viesse, Imperatriz. E dentro do PSDB tem um braço acadêmico, político, de formação política, que é o Instituto Teotônio Vilela, que tem bolsa para estudo. E aí eles também me bancaram por uma temporada. Eu sou muito grato a isso. Então eu não podia dar errado, que era muita gente apostando. Eu digo, eu tenho que conseguir. E aí fui morar lá. Aí lá é o núcleo mesmo de desenvolvimento. Os autores que a gente lia aqui lá era professor. O cara na sala de aula, o livro dele. Então foi muito importante esse momento. E nesse inteirinho, infelizmente, minha mãe faleceu em 2010, bem na minha qualificação do projeto. Eu tive um baque muito grande, David, porque ela era uma das pessoas que eu queria provar para ela, mostrar, porque ela me apoiou em tudo, né? E aí eu... Ia presentear ela. E eu meio que desanimei, na reta final. E a galera lá, eu quase que eu ia sendo desligado, e os caras ligando, não faz isso não, eu entrei com recurso lá e beleza, defendi e deu certo. Nesse intervalo, o Madeira se aproximou de mim, a gente se aproximou, e aí veio a primeira proposta para a política partidária. Porque eu sempre fui filiado, sempre coordenei as campanhas da minha mãe, até jingle eu era bom de fazer. E aí Você era pura inteligência artificial naquela época. Já. Rapaz, assisti um podcast onde o cara explicando que em 1955 já se falava na IA. E aí o Madeira me chamou com um grupo de pessoas, nós queremos que você está se qualificando, vem para cá, vem para o PSDB, você vai ser, é um projeto nosso. E eu acreditei, fui, deu certo. Aí entrei para o governo dele, para o primeiro governo. O Madeira fez uma coisa muito interessante comigo. Eu fiquei uma temporada em cada secretaria para conhecer os meandros de uma gestão. Né? Segov, educação, participar da criação de um seletivo, contato com o Ministério Público, saúde, que eu fiquei mais tempo. Tal. Então, eu entendi... É um aprendizado, uma gestão prática. Na prática. E eu sou muito dedicado, todo mundo sabe que eu gosto de entregar. Sim. Quando eu entro, eu vou de corpo e alma. Porque aí eu já aprendi com minha mãe, Lauro, para você que está nos assistindo agora, que quer enveredar pela vida pública, que é muito importante, e nós estamos precisando oxigenar 500 pessoas jovens, minha mãe dizia que a gente tem que ter coragem e gostar. Legal. Tem que ter o espírito da pessoa pública, porque não é brincadeira, é cobrança. Eu costumo dizer que uma política pública é muito parecida com um lençol curto. Ou tu cobra os pés ou a cabeça. Nunca dá, né? Então, aí eu teve 2012 a candidatura e eu, graças a Deus e ao povo de Imperatriz, fui vitorioso, um dos mais votados, caminhando, e eu gosto disso. Sim. Né? Então, e aí eu tenho uma foto com você. Tem, né? É lá, com a bandeirinha. Laura, eu aprendi, e eu fui muito privilegiado, eu agradeço muito a Deus por isso, porque o primeiro governo do Madeira eu estava no Executivo, e no segundo eu fui para o Legislativo, né? Então eu entendia como é que funcionava, porque eu sei que os poderes são independentes, porém harmônicos. Eles precisam dialogar. Judiciário, é tanto que os prédios ali são perto, ó, Prefeitura, próximos. Fora e Câmara, já estrategicamente. Claro que hoje não cabe mais, já mudou. Então eu tive essa...
E aí fui para a Câmara, um desafio grande, já comecei como vice-presidente daquela casa, que é um orgulho que eu tenho. E aí o PSDB ficou, essa relação muito boa, e aí eu tive o privilégio de conhecer as estrelas lá, Alckmin, Serra, né, Aécio, né, uma galera, uma forte economista, os caras que criaram o Plano Real. Eu tive o prazer de ter a pessoa ser ali perto daqueles caras. E aí eles me ajudaram a criar meu primeiro projeto de lei, que foi aprovado e sancionado por unanimidade, que foi a criação da política municipal de mobilidade urbana. Quando começou essa discussão de reocupação do solo, que o pedestre perdeu espaço para o automóvel, quem sabe que é uma verdade. Organizar o corredor do ônibus, por exemplo, David. Por que o transporte público ainda é capenga e tal? Muitos moradores não confiam, cidades europeias, países desenvolvidos, o cara deixa o carro e pega o transporte público porque sabe que vai chegar. Nós não temos ainda esse privilégio, né? A gente está trabalhando isso, os corredores. Então eu trabalhei essa política, foi muito bacana, aprendi muito. Os caras, com assessoria, o cara veio aqui para ajudar o PSDB Nacional. Eu tive esse privilégio. E aprendi muito, lei orgânica do município, código de postura do município, né? Que é o ordenamento que ensina como é que se dão as relações. Uma calçada, que o nome é passeio. Passeio. Que tamanho tem que ser? É do município ou é do munícipe? É do morador ou é da prefeitura? Toda essa discussão. Até hoje, e você, a gente olha aqui e pensa, se naquela época era um fruto de discussão forte entre a classe política e a classe social, as pessoas e tudo mais, hoje ainda é. Porque não é só pelo que não aconteceu ou deveria ter acontecido, é porque mudou. Laura, inclusive eu quero mais uma vez aproveitar teu espaço. Eu não sei aqui exatamente a data, mas eu prometo que eu vou te mandar. Vai ter uma discussão agora na Câmara, provocada pela Câmara, que é a Casa de Leis, sobre uma adequação, uma renovação do Código de Postura, da lei orgânica, porque as leis, elas caducam. Então, a sociedade se moderniza, há uma ruptura, porque a mudança, ela sempre aconteceu na história da humanidade. O que mudou foi a velocidade da mudança. Então, hoje, está em discussão lá, eu li agora num blog, eu não lembro agora a data, mas vai ser divulgado aí amplamente. E aí eu entro numa tristeza que eu sinto falta da participação popular nas discussões, que são as audiências públicas. E depois que acontece, vai reclamar. Eu vou dar um exemplo prático. A Avenida Santa Teresa, quando era Rua Santa Teresa, eu era do executivo na época, Madeira, o secretário de obras era o Dr. Roberto Alencar. E aí tivemos a ideia de abrir aquela via alternativa a Bernardo Sayão. Eu lembro que para a gente quebrar 50 centímetros de calçada de fora a fora foi uma luta grande que o povo não entendia. Meu espaço. Aí a gente tinha que dizer, olha, vai virar uma avenida, o valor venal do seu imóvel vai melhorar. Vai ganhar visibilidade. Foi por aí, que aquilo ali era uma rua. Né? Como vai acontecer agora a Newton Bela, aquele gargalo ali que está sendo resolvido, da rotatória de Santa Teresa. Sim. Ali inaugurou ontem o Mateus, mais uma unidade gigante. Mais para cá tem um posto grande. Entre os dois tem um condomínio que está subindo agora. Então ali vai ser estrangulado. Já tem que abrir uma alternativa por trás. Porque é isso. A cidade, o urbis, o urbano, ela desenvolve e as pessoas começam a acreditar na cidade, quer vir para cá e quer investir, só que nós não temos o preparo. Por exemplo, nossa cidade não foi planejada. Não foi. Né? Quando você olha aqueles quarteirões, não sei se você sabe dessa história, é muito, muito bacana, no livro da Edelvira, Eu, Imperatriz, tem isso aí. Eu tenho esse livro. Bora lá. Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande, Paraíba. Já viu o nome das ruas? Já. Que é em homenagem aos exploradores que vieram para cá, desses estados. Você pode observar que lá na frente tem Rua Guanabara, que era o estado da Guanabara na época que tinha, que foi juntado, virou Rio de Janeiro. E não tem, pode observar que naquela ordem não tem Rua Tocantins, porque não existia na época o estado do Tocantins. Né? São curiosidades que a gente precisa saber. E ali, Chico Barros, pai da Edelvira Barros, se não me falha a memória, cortou uns quarteirões de 100 metros quadrados, por isso que é tudo certinho, tudo do mesmo tamanho. Então, são tipos de informações que a gente precisa entender um pouco do passado, que o geógrafo Milton Santos chama de rugosidades, as marcas. A gente tem que entender o passado para poder entender o presente, para projetar um possível futuro. Então a gente normalmente fala que Imperatriz ela é a segunda capital.
Mas se a gente for levar em consideração o desenvolvimento da cidade, a estrutura da cidade, Imperatriz, ela teria como ser capital hoje? Tá, deixa eu te explicar sobre esse negócio de segunda capital. Aí não é negócio de apelido, não. É lei votada na Assembleia, acho que março, abril, não me lembro. Ela passou uma semana sendo capital, inclusive com todos os secretários estaduais despachando Imperatriz. Não sei se já passaram pelo fórum ali que está sendo reformado. Já. Ali vai ser o Palácio dos Leãozinhos. Ali vai ser a sede administrativa do governo estadual, fixa, permanente, na cidade de Imperatriz, pela sua importância. Aí te respondendo, David, com relação a Imperatriz, é claro que precisa reestruturar algumas coisas, mas eu vou dar um dado aqui de saúde, que eu conheço um pouco. Nos anos 80, a boca do imperatrizense era se tratar em Teresina. Era isso mesmo. Teresina. Inclusive, políticos famosos da época mantinham hospedagem lá, pensões, casa, e era o fluxo de ônibus toda semana levando o povo para se tratar. Inclusive virou meme, não era meme na época que falava o nome, virou piada dizer, não, fulano não deu certo não, foi desenganado pelos médicos de Teresina. Virou até piada. Hoje, eu lhe garanto que há um fluxo migratório inverso. As que eu lembro aqui, neuro, ortopedia, oftalmologia, nós temos aqui hospitais, não é clínica de olho não, hospital com UTI só da oftalmologia. Nós temos várias clínicas aqui que não perde nada para a Europa. Aqui nós temos uma clínica dessa, oftalmológica, que ela tem um equipamento que em São Luís não tem. Nós temos uma câmara hiperbárica. Hiperbárica. Que eu posso até errar aqui, mas não tem 10 municípios, não estou falando de estado, 10 municípios, eu não me lembro, que tenha convênio pelo SUS com uma câmara hiperbárica que ajuda e acelera na cicatrização. Esse pessoal com diabetes, aqui tem convênio. No São Rafael, você que está nos assistindo agora, espero que você não precise, eu já precisei 3 vezes. O São Rafael tem uma clínica lá dentro, que é da especialidade de hemodinâmica, faz o cateterismo, angioplastia, coloca stent, gratuito pelo Estado. Caríssimo um convênio daquele. Você entra lá, parece que está na NASA, tudo de primeira, bem gratuito. Porque o SUS, eu sou defensor árduo do SUS. Falta melhorar? Falta. Mas é um dos poucos países do mundo que é gratuito. Eu tive uma experiência, vou dizer, ruim, mas foi boa, com meu irmão que teve esse processo, Sim. passou lá por hospital, depois foi pro macro, e assim, olhando de longe, hoje eu não tenho o que reclamar. Fora a perca, porque era uma perca natural, não tinha o que fazer. Mas o tratamento em si, ele foi um tratamento muito bom. E essas parcerias, elas são importantes e necessárias. E o município de Imperatriz, a gente vê que ele teve as mudanças, agora acontece muito mais. Esmeralda, eu falo, eu fico tão orgulhoso de ver agora que a gente pode ter algumas mudanças que são necessárias. Eu participo de um grupo que se chama Eu Amo Imperatriz. E assim, a gente falava o quanto essa época sua de estudo, de trabalho, ida, não sei o que, todo mundo agarrava. E agora parece que está voltando de novo. As pessoas estão se conectando para isso. Lauro, só para concluir o questionamento do David, que deve ser de muita gente, Sim. Né? A estrutura de Imperatriz hoje, porque assim, você tem que levar em consideração o macro. Nós temos, segundo o IBGE, 283 mil moradores, que eu não acredito nunca. Para mim é 400. Não, beleza, mas isso é fixo. Nós temos uma população flutuante de 1 milhão de pessoas. Todo bico do Papagaio, sul do Tocantins, Pará, Maranhão, todo mundo compra aqui, estuda aqui. Eu tenho uma sala de aula que eu peço para levantar a mão, quase ninguém é daqui. Então, para tu ver o tamanho da importância que Imperatriz. Nós temos a rodovia federal passando aqui, nós temos um rio quase todo navegável, nós temos um aeroporto de porte médio. Você pega 2 voos, você está em Nova York. Você sai de Imperatriz para Guarulhos, Nova York. Ou então Imperatriz, Guarulhos, Tóquio, se você quiser. Nós estamos a um passo do mundo inteiro. O tamanho da importância, o georreferenciamento, o nosso posicionamento geográfico. Aí, bora lá. Nós passamos por vários ciclos econômicos ao longo da história. Tem um ciclo do ouro que as pessoas não entendem, mas ouro, não, é porque tudo era comprado aqui, né, para os garimpos. Próximo, né? Tudo era aqui. Então,
Imperatriz tem essa coisa de capital. Por exemplo, na criação do Tocantins, que não teve plebiscito, diga-se de passagem, foi na Constituição de 88. Aquela briga do Siqueira Campos e tal. E, a princípio, não era só cortar o Goiás. Ia pegar uma pontinha daqui e do Pará. E nós seremos, teoricamente, a capital. Aí as questões, as querelas políticas, ficou lá, Porto Nacional, depois Araguaína se esperneou, mas aí criaram uma nova, Palmas. Quem imaginava um deserto daquele, Sim, né, virou virou aquilo ali. O meu projeto, a minha tese de doutorado é sobre o Maranhão do Sul, a criação do Maranhão do Sul enquanto um projeto de desenvolvimento. Por que não sai por enquanto? É porque o que diz hoje na Constituição, que a gente chama de cláusula pétrea, ou seja, é de pedra, não muda, né, a grosso modo do latim, é que tem que ouvir hoje a parte mãe e a parte filha. Se você pegar o Maranhão, que ele é em pé assim, né? Cortar aqui no meio, aqui tem, vamos botar lá 5 milhões de habitantes, e aqui tem 2. Se for fazer o plebiscito, vai dar 5-2, né? A mãe nunca quer perder. Nunca vai querer soltar. Então, só se for uma mudança da legislação para isso acontecer. Agora, que há comprovação econômica, socioeconômica, estatística de que desenvolve, não tenha dúvida. Imagina vocês aqui, bem aqui, Sítio Novo, do Tocantins, ou Bela Vista aqui do lado, receber uma política pública lá de Goiânia. Nunca ia chegar nada aqui nessa ponta. Quando cortou no meio, desenvolveu. Tem as mazelas porque tem, mas avançou. Então é nesse sentido o tamanho da importância de Imperatriz nesse contexto, né, nesse cenário. Olha, outra coisa, nós temos aqui aproximadamente, eu sem medo de errar, de 23 a 25 mil acadêmicos atualmente. Calcula aí, tem cidade do Maranhão que não tem 20 mil habitantes. É que antigamente, aí volta a falar em relação até a questão da saúde, as pessoas iam para fora, né? Aí tem um detalhe, SUS e, infelizmente, e educação. Por que a gente não vê problema na educação municipal? Nós temos hoje, eu vou botar aqui redondo, 45 mil alunos matriculados regularmente na rede municipal. Por que não dá problema? É porque o recurso, a educação é financiada, o recurso ele vem por cabeça. Então, se tem uns meninos, 100 meninos da Bela Vista matriculados aqui, do Sampaio, do Pranorte, não interessa, está tudo certo. Está vindo para a aula, tem as lanches que vai buscar e tal. Estou dando um exemplo. O SUS, nós temos 283 mil habitantes e 700 mil cartões do SUS. E o SUS ainda falta, por exemplo, todo mundo aqui já teve ou tem um cartão de crédito. Se você vai lá nos Estados Unidos, compra um tênis lá, a sua fatura vai chegar para você, né? Seria, teoricamente, eu sou de Imperatriz, meu cartão é daqui, eu fui para São Paulo passar as férias, quebrei o pé lá, teoricamente, na hora de rachar o repasse da saúde, aquele dinheiro que era para vir para cá, tinha que ir para São Paulo, que foi o que eu quebrei o pé lá, foi atendido lá. Falta isso ainda, né? Esse gerenciamento. Mas, Imperatriz é só número gigante. Nós temos aqui 2 universidades públicas, uma federal e uma estadual. Nós temos. Aí se eu for falar aqui as particulares, eu passo a parte toda. Fora o EAD. Fora o EAD. E a gente expandiu, né? E a gente viu a gente não, eu vi um detalhe interessante. É que diz que muita gente que vem de fora, quando ele vê São Luís e Imperatriz, eles veem 2 realidades totalmente diferentes. Inclusive cultural. Inclusive cultural. Porque chega em Imperatriz, é como se fosse um estado diferente. Ver São Luís é outra coisa, né? Uma outra cultura. David, o povoamento foi feito diferente. Franceses, holandeses, aqui não. Cearense, pernambucano, paraibano. O nome Pastos Bons, cidade de Pastos Bons. Ali era o pessoal que veio fugindo da seca, buscando pastos bons para o gado. E vieram para cá. Então é tudo diferente. O povoamento, a história, a formação socioeconômica, cultural, tudo é diferente. Acho bonito o meu boi, mas eu gosto mesmo das coisas nossas. Aí é diferente. Aí é um tratamento diferente. E dentro desse processo, Esmeralda, que eu quero dizer que já dá para escrever um livro só desse bate-papo, viu? Pode transcrever aí e bota ele para assinar, que é inédito. Nós vamos publicar a dissertação, vamos publicar a tese agora. Está no prelo a história do bicicross no estado do Maranhão, já está quase
finalizando. E eu tenho uma parceria com o Elcio Araújo, que nós estamos escrevendo uma obra sobre a noite de Imperatriz nos anos 70, 80 e 90. Os clubes, as boates, tudo que aconteceu. O poeta disse que nós temos duas almas, a alma do dia e a alma da noite. É isso aí, é isso aí. Esmeralda, agora sim, dentro desse processo todo, essa sua vivência toda, e fala um pouquinho sobre a economia, de como foi e como está hoje, e o que nós temos no mercado, se teve muita mudança, se vai ter muita mudança. O que eu sinto que nós temos muitas oportunidades, não só aqui como no Brasil todo, e talvez alguma carência nesse processo, né? Inclusive nós temos alguns links de trabalho pela Byte Produtora que a gente faz também, e eu sinto as pessoas em relação à economia, ao processo, gestão, liderança, mercado. Empregabilidade. Eu tenho... Porque a sala de aula é o melhor laboratório do mundo. Porque tu escuta... Aí, recentemente, um aluno não quis... Acho que ficou com vergonha de se manifestar no primeiro período. Na sala, ficou me esperando no corredor, Lauro. Um aluno, sei como é. Só que ele fazia umas perguntas, tem uns curiosos. O senhor, que eu dei um dado lá, nem falei ainda aqui, que nós temos 5, 6, 7 mil administradores, quase 8 mil, Imperatriz. Eu sei isso porque eu fui delegado do CRA, eu sei. Aí ele disse, mas professor, Itamar é o nome dele, Itamar, um beijo. Eu estou preocupado, o senhor falou que tem quase 10 mil, eu digo sim, o que tem? Porque eu queria... Como é que vai fazer? Eu digo, se eu lhe dizer uma coisa, respondendo agora o Lauro, o que eu disse para ele. Os competentes, Lauro, se estabelecem. Pode ter 30 mil, pode ter 100 mil. Se você for bom, você vai ser escalado. Aí, sim, o que é ser bom? Que é altamente subjetivo falar nisso, né? Mas o que a literatura moderna fala? Aí eu vou... Agora é para você que vai começar agora um curso, que quer se reposicionar no mercado, ou se posicionar, que ainda não entrou. Um segundo idioma. É praticamente obrigatório. A literatura de administração e de economia é totalmente americanizada. Porque fica falando... Não, porque os caras pesquisaram, estudaram e produziram. Então, o segundo idioma, ele é fundamental. Dá para aprender aí, aqui não cabe aquela piadinha de que papagaio velho não aprende a falar. Não dá. Tem uma série de mecanismos, tem aplicativo, tem coisa. Então, David, para você se estabelecer, esse questionamento do Lauro, que foi muito pertinente, um segundo idioma. Aí agora eu vou entrar para duas áreas, que aí é mais complexo, porque não depende só da técnica. Relacionamento interpessoal. Não tem curso de ser bom. Não tem. Vai fazer um curso de ser generoso. Não tem. É complicado isso. E aí como é que faz? Não. Tem uma corrente teórica na academia que defende que você traz os traços de DNA, já traz isso. Tem uma corrente que defende que você pode aprender, e tem a que eu defendo que você carrega um pouquinho e pode aprender um pouco. Estando no meio, você sendo no meio daquele, buscando, né? Por isso que a observação e a curiosidade, Lauro, conta demais. Aí, assim, sim, interpessoal como? Eu entendo assim, vou falar coisa prática do dia a dia. Tem colaborador, ou público ou privado, que ele fez o concurso, ou ele foi contratado 8 horas por dia. Para ele, é 8 horas, é 7 horas e 59 segundos, não tem conversa. Esse aí, ele está fadado ao fracasso. Aí o acadêmico, então você quer que a gente seja escravo? Não, a gente tem que ser solícito. É preciso que você... Aí eu vou me dirigir agora ao servidor público, que é o que eu estou exercendo nesse momento. Olha o nome, servidor público. Eu preciso servir. David, quem procura saúde, por exemplo, eu tenho certeza que eu passei muitos anos lá, já vai fragilizado. Aí chega lá e mal atendida, morre. Então você tem que acolher. Aí aqui não tem curso. Tem não. Você tem que acolher. Eu estou falando para sobreviver no mercado. O que é empregabilidade? É a capacidade que eu tenho de me manter empregável. Eu digo para meus alunos todo dia, e vou dizer aqui no seu podcast, nós precisamos ser desejados pelo mercado. Porra, eu quero esse profissional na minha empresa. Esse cara é bom demais. Aí a pessoa às vezes não sabe nem definir o que é esse bom demais, mas ele carrega uma áurea tão bacana que atrai. Aí entra o que nós estávamos falando aqui em off, nós estávamos, do Weber, quando ele defende as autoridades, ele classifica autoridades e sociedades. Tipo de autoridades, não, tipo de sociedade. Aí ele destaca a sociedade carismática.
a autoridade carismática. Pessoas que, segundo o Weber, têm um dom divino, espiritual, de ser generoso, de te atender bem, de te levantar, de dizer, olha, se eu não puder ajudar, atrapalhar, que eu não vou. Então, eu acredito, dizendo para vocês aqui, para você que está nos assistindo, que não custa nada ser prestativo, se apresentar antes do problema, ou dizer assim, Você tá falando coisa que eu gosto aí, viu? Porque é assim, Lauro. Porque a confusão. Calma. No impulso, geralmente, o que começa a dar errado é danado para terminar dando errado. Então, pé no chão, freia, puxa. Por isso que tem um freio de mão. Calma. Bora decidir. De boa. E aí vai. Então, nosso papel de gestor, né, de comandante, é isso. Então, aí, volta no teu questionamento. Mudou muita coisa. Mas a arte de eu conseguir... Porque tem o princípio da alteridade, onde termina eu, onde começa você, os respeitos. Eu digo lá para todo mundo, time de futebol, posição político-partidária, opção sexual, religiosa, para nós não podemos emitir juízo de valor com relação a isso. Até porque todo mundo tem o direito de escolher o que quiser. Não é obrigado a me impor, mas eu tenho que respeitar as pessoas. Ou você ocupando um cargo público ou não, ou sendo gestor de uma empresa privada, não. Nós temos que respeitar as pessoas, o posicionamento de cada um. Porque eu sou daqueles que eu defendo que é muito melhor levar a coisa na boa do que porque tem gente que gosta de encrenca. Eu gosto da confusão, também não sou assim, não. Tem gente que gosta disso. Então, Lauro, só para concluir esse teu questionamento, a empregabilidade, você dominar um segundo idioma, ter a capacidade do relacionamento interpessoal, que é o discernir, o aconselhar, e a outra, aí essa é brava, mas não tem para onde correr, que é, pelo menos, compreender a ruptura e a evolução do aparato tecnológico. Tem acadêmico já de 8º, que já está formando. Professor, mas o senhor quer forçar a barra, o senhor quer que eu entenda de tudo? Eu digo, não, eu gostaria, mas nem eu não entendo. Mas nós temos que ter a compreensão, você que está aí nos assistindo, nós temos que ter a compreensão de entender que está havendo essa mudança. Tudo bem, eu não é obrigado a acreditar. A IA, inteligência artificial, eu vou saber de todos os... Não. Mas eu tenho que entender que isso está acontecendo. Já alivia o coração, já. A tensão ali do processo. Sabe por que eu fiz essa pergunta, Esmeralda? Se você é o cara notoriamente gabaritado para falar sobre isso. Há um tempo atrás eu fiz um evento para 1.800 pessoas falando sobre venda, gestão e tudo mais aqui em Imperatriz. Depois saímos para Goiânia e fizemos um evento para quase 3.000 pessoas. Nós falamos com muitos empresários. E deixei lá, voltamos aqui em Imperatriz, começamos agora um hub empresarial, uma trilha, inclusive a gente conversava aqui, você tem um projeto aí que eu acho que é super legal, bem parecido, e a gente quer conectar nisso aí. Porque o que eu sinto no meu coração, teve uma safra, teve pessoas com muitas qualidades como essa que você falou, elas foram desenvolver. E eu acho que essas pessoas agora, nós, temos a obrigação de ensinar para essa galera que está vindo agora. E elas estão querendo, mas a correria está tão grande, estão com sede, mas a correria está tão grande, e é isso, é aquilo outro, é mudança, agora, e esse é o nosso projeto, o nosso propósito. Eu costumo dizer que a empresa que eu trabalho sou eu. Eu sou a minha empresa. Eu digo a hora que eu tenho que chegar meia hora antes, eu tenho que sair 15 minutos antes. Ser exemplo, chegar pontual, bem organizado, vestido. Eu sou a minha empresa. Se eu não me organizar, e aí, quando eu estou dentro de uma empresa, logicamente eu vou ter os frutos desse processo. Mas com tudo isso, eu aprendi lá atrás. Com grandes pessoas, inclusive você foi meu professor. Verdade. E aí esse é o projeto, esse é o nosso propósito, Esmeralda. E estar com você aqui hoje é muito bom. Deixa eu te dizer uma ousadia que nós estamos fazendo, eu até conversei contigo uma vez em off. E, David, nós estamos... na primeira parte do governo do Rio da Mará, eu participei representei a SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fizemos um trabalho muito bacana lá. E ele me convidou para a Segov, que é uma espécie de gerência do governo. Nós vamos implantar agora, para junho é a nossa proposta, ao tamanho da contribuição. Nós estamos em fase final, a proposta pedagógica já está pronta, praticamente com os ajustes.
a Escola de Governo Municipal de Imperatriz. Uma escola permanente para qualificar o servidor. Nós estamos já com mais de 10 mil servidores, entre efetivos e contratados, nomeados. Então, imagine você, o cara vai ter concurso agora, foi anunciado aí, vai estar preparando aí. O cara passa no concurso técnico administrativo. Aí ele vai lá para a sala dele, ó, você passou, senta aí, pronto. Não tem um preparo. É isso. Agora aí nós já pegamos, já criamos até os 3 eixos, que a gente chama de campos de saberes. O servidor, esses que estão aí, quando eu anunciei isso, foi uma festa. Eu não acredito. Quer dizer, uma surpresa que não era para ter, né? Sim. Administração e ética é um campo de saber. Aí você faz lá 60 horas, 3 semanas. Parceria com o Sebrae, UFMA, Unisuma, Facimb, essa turma, o EMASul. Certificado por eles. E o detalhe, 0800, gratuito. Aí, administração e ética, atendimento humanizado, porque eu sou servidor, tenho que te respeitar. Quem me paga é tu. Um tributo, o imposto. Atendimento humanizado e inovação em suas tecnologias. Aonde é que não tem tecnologia? Todo lugar tem. Então, aí você imagina um servidor, foi nomeado, ou contratado, ou efetivo, e vai agora receber. Por exemplo, os agentes de endemia, agentes comunitários de saúde, tem um tablet. Né? Então, a nossa preocupação enquanto governo é dar essa contribuição na qualificação. Eu sou professor. Então, e eu vejo a preocupação do Rio, ele disse desde o primeiro dia, eu preciso resgatar a autoestima das pessoas. Um exemplo prático disso é que quando eu estava na SEDEX, que é um dado fantástico, nós criamos alguns programas lá, que é o carro-chefe lá, o Emprego Imperatriz. Fizemos um evento num shopping da cidade e eu preocupado de não dar gente, nós saímos de lá quase meia-noite, lotado de gente. O que eu fiz? Fizemos um contato com as empresas, cadastramos 27 empresas que estavam precisando. Foi um negócio tão louco que algumas agências de RH foi para lá também, já pegar logo, empresas grandes, já posso botar um guichê lá? Eu digo, pode, do lado do nosso. Virou uma festa, a festa da empregabilidade. Conseguimos botar na primeira tarde 37 pessoas, aí fui aumentando e tal. Hoje eu entro numa empresa, deu certo lá, é gratificante demais. Aí nós criamos as modalidades, Emprego Imperatriz PCD, pessoa com deficiência, que há uma omissão, havia uma omissão. Eu mergulhei nesse universo deles, eles reclamavam que eles eram invisíveis aos olhos do poder público. E depois, com a ousadia maior, nós fizemos o Emprego Imperatriz 60 mais. Para as pessoas que 60 anos, hoje não é mais. Não é mais. A expectativa está chegando em 76, lúcido. Eu sou corredor de rua, para quem não sabe, eu sou atleta, não mais de alto rendimento, mas sou corredor de rua. Eu estou lá no quilômetro 4, passa uma senhorinha, um senhorzinho, 70 anos, vai-se embora ainda filmando no celular. É um momento. Então, essas pessoas, elas já deram a contribuição dela, nós resgatamos, voltamos para o mercado de trabalho. Então, como tu mesmo disse, que há oportunidades, tem um campo vasto, mas eu digo de novo para você que está aí nos assistindo, os competentes, Lauro, se estabelecem. Você tem que agregar. Eu não só devo agregar. Nesse mundo nosso agora, virtual, tempo real, 24 horas, tudo que eu fizer, eu aprendi agora a manutenção de celular. Eu tenho que dizer. Galera, eu estou aqui agora, quem estiver precisando, um extra, que é o empreendedorismo. Se você pegar o Dornelas, ele dá o conceito de empreendedorismo, que eu assim, ele fala, primeiro tu se assusta, destruir rotinas. Ele quer dizer que eu posso fazer isso de uma outra forma. Né? Empreender é romper. Quebrar tudo. Quebrar e fazer de uma outra forma que ninguém pensou antes. Né? As ideias estão aqui, ó. Então é isso. David, e aí, pegando essa pauta, nós que já estamos buscando esse trabalho de conexão de pessoas, da Tríade, eu, você e a Adriana, eu já quero deixar aqui, Esmeraldas. E aí, meu amigo Rildo, conte com a gente. Nós temos um espaço, se precisar, para colocar 200, 300 pessoas. Pega uma galera dessa aí, quer falar sobre comercial, quer falar sobre marketing, quer falar sobre pessoas. Você vindo com a gente, agregando sobre esse mercado todinho que você conhece, estamos à disposição para isso aí. Porque eu acho que hoje é um dever nosso. Lembrando que o Rio do Amaral é administrador de empresas.
pela UEMA e educador E filho profissional da de educação casa. física. Eu acho que o grande lance dele, além de tudo, é filho da casa, né? Lauro, o prefeito, eu já participei por várias gestões, eu tenho assim, com toda humildade no meu coração, propriedade para falar. O gestor, o prefeito municipal, não é o daqui não, o prefeito de uma forma geral, ele precisa ter alguns comportamentos, alguns sentimentos. O Rildo tem um, eu disse para ele ontem na abertura da tocha olímpica. Ele é revestido do poder de homem público para estar presente na sociedade. De calção, de chinelo, na Dona Maria do Cuscuz, no futebol, no torneio, na abertura da FECOIMP, porque as pessoas querem ver o prefeito, é o meu representante. Ou eu votei nele ou não, ele é o prefeito de todos. E ele é muito acessível. Acessível para esse processo. Não tem dificuldade. A gente sabe que é problema demais, há uma demanda reprimida em tudo, né? Uma série de fatores. Madeira me dizia que o maior inimigo do prefeito não é político, é a chuva. A chuva. Que atrapalha o... Então, David e Lauro, é importante que o prefeito tenha essa conexão com as pessoas, saiba. Ele é lá dali, ele nasceu ali no Bacuri, comigo ali, ele sabe. Maria. E aí é importante, e isso facilita tocar o negócio. E como ele tem uma dedicação muito grande, isso repercute nos secretários. Não, pô, esse cara tem uma entrega, não, eu tenho que ajudar ele e tal. Ontem ele, problema no joelho, na coluna, e correndo com a tocha, eu via. Mas foi. E tá ali. Esmeralda, o secretário deles, eu te falo, 85% é conhecido nosso. É conhecido, que eu quero dizer, de conversar, de falar, de ter estudado, de ser o cara ter sido um professor, de você ter tido algum negócio. Isso quase todos são técnicos. Detalhe, para quem não sabe, e você sabe disso, eu vim de outro grupo. Ele não quis saber. Não, esquece isso, já passou, eu quero tu ir aqui. Porque poderia ter, né? Mas não, respeitou a nossa... E querer resolver as coisas. A gente sente a agonia dele, o afã. Porque o cara, quando está naquela posição ali, a cobrança é gigantesca. 24 horas. Mas é isso. Eu acredito muito em Imperatriz. Como você disse, eu amo minha cidade também, que me deu tudo que eu tenho. Eu sou muito grato à Imperatriz. E, claro, enquanto esse governo permanecer, que foi da vontade de Deus e do povo, nós estaremos trabalhando para entregar o melhor. Legal. Eu acho que nós estamos num processo muito bacana. Estamos indo aqui para o finalzinho, né, David? Mas eu acredito que esse momento aqui no podcast, junto com várias iniciativas de trazer pessoas para cá, para a gente falar um pouquinho do que pode ser feito mais, com quem pode ser feito mais, algumas descobertas, o município trazendo desenvolvimento com ideias novas. Nós estamos aqui já com outro projeto também, desenvolver pessoas, estou muito feliz com isso. Eu hoje... Cada vez mais eu acredito em Imperatriz. Lauro, nessa tua fala aí, eu participei de 11, são 12, falta um. Uma parceria do Governo Federal, o EMASul e Prefeitura de Imperatriz, através da CEMED, secretária Genilza, fazendo um trabalho brilhante. Laboratórios Makers. Olha isso aí. Cara, o poder público municipal, eu contei para vocês... Inaugurou 11, né? 11 já, 11. Zona rural e tal. Eu contei agora que eu, na UEMA, foi a primeira vez que eu tive contato com o Enter, né? Não sabia. E agora nossos alunos da rede pública municipal, ensino fundamental, já vai ter o seu laboratório. Porque as oficinas de robótica, tudo acontecendo. Porque é uma realidade, igual eu disse, a transformação sempre houve. Mas agora a rapidez é grande. Então nossos jovens, eles têm que ter essa experiência, tocar, conhecer, impressora 3D, eu vi tudo lá. Aquilo ali nós não tivemos a oportunidade, mas eles estão tendo. E é obrigação do poder público proporcionar isso, para tentar equiparar a linha de largada na hora do mercado de trabalho. Porque senão, se esse jovem não tiver essa oportunidade, como é que ele vai sobreviver lá na frente? E eu lhe digo mais, Esmeralda, isso é tão bacana falar sobre isso. Eu fui gerente da Vivo, Tim, hoje, Riachuelo, Marisa, Grupo Matheus, um bocado de instituições. Mas eu vou falar aonde foi a minha virada profissional, de chave. Meu avô vendeu uma vaquinha para me pagar um curso de montagem, desmontagem, manutenção técnico que teve uma semana na UEMA. Aí. Isso mudou, porque me trouxe facilidade com a conexão, com a tecnologia. E aí era só montagem, desmontagem, instalação. E eu fiquei, rapaz, eu posso fazer muito mais coisa com isso aqui. E aí foi me abrindo portas, aí fui estudar administração e fui estar com pessoas estratégicas
Mas eu nasceu desse... Imagina uma criança dessa com essa tecnologia hoje e de graça, trazendo para a mão dela, de graça. Isso é Duas surreal. coisas para encerrar aqui minha participação. A produção está me avisando aqui no ponto. Que eu falei do idioma, falei do relacionamento interpessoal, falei do aparato tecnológico e faltou a network. Network, certo. Que é, por exemplo, eu preciso, você que está nos ouvindo, eu preciso ter um relacionamento. Eu vou dizer para ti aqui agora, Lauro, e para o seu espectador. Faculdade Coelho Neto, coordenador foi meu colega, é meu colega de perto. A faculdade é em Anhanguera, as que eu vou lembrando aqui. O diretor hoje foi meu aluno. Aí tu vai para o EMA, o diretor do curso nosso foi meu aluno. Aí bora para a Facimp, no núcleo de negócio lá, a pessoa que está lá, trabalhou comigo uma década. No núcleo de negócio do Selma, está o professor Aurélio, que nós trabalhamos quase 15 anos. O que eu estou querendo dizer? A Unisuma, do mesmo jeito. Para onde tocar, eu danço. Então, você tem que ter esse suporte. A network vou criar um grupo de WhatsApp. Pode ser também. Claro que a gente não tem como limitar. Só pode isso. Tem aqueles grupos que não pode falar nada. Esfria, tu vê que não tem nem assunto. Então, você bota uma regra lá. Pornografia não, religião e tal. Beleza. Em algumas coisinhas pode. Ali você fica se mantendo informado de tudo que está acontecendo. Eu faço parte. Eu tenho um grupo aqui de turma de 2005, 2006. 20 anos. Desde o tempo que a turma foi formada naquele tempo, quando criou o WhatsApp, até hoje, olha, toda hora vaga de emprego, vaga. Tem que ter essa questão. Eu gosto disso, eu acho legal. É importante ter. A minha turma que se formou, essa de 99, que terminou em 99, uma vez por ano a gente se encontra. É assim, fantástico. Eu também ver o tanto que viraram professor, Edney, turma, uma galera. Então, terminando aqui minha participação, eu quero dizer assim, da minha gratidão de novo, Lauro, de ter sido lembrado, né, aqui. Estou sempre à disposição. Quando, de repente, forem trazer alguma autoridade da educação, de negócio, que eu venha participar para ajudar. Legal, bom, é importante, é bom para agregar. Até para lembrar, você aguçar, sabia? Aguçar, que é bom aguçar. E vocês têm a oportunidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de provocar a discussão. É bom. Ó, Imperatriz tem talento demais. Rapaz, eu tenho alunos que eu já sei que vai virar professor. Ali na primeira semana eu digo, esse aí... Já era. Porque é igual o olheiro do futebol, né? Diz que ele joga a bola. Quando acaba dominar, segurou, vai embora. Então é isso. Então eu estou muito feliz. Estou à disposição sempre que o assunto for Imperatriz, desenvolvimento, mercado, empregabilidade. Aí, para encerrar, para você que está nos assistindo agora, eu faço uma dinâmica, um negócio que eu conto no último dia de aula de todo o curso que eu dou. Se você for nascer amanhã, você vai nascer lá no materno infantil, não paga nada. Hospital Amigo da Unicef, de graça. Aí você vai crescer um pouquinho e vai estudar numa creche do município de graça. Merendinha, sala climatizada, já tem a robótica, já tem agora o laboratório médico. Aí você cresce mais um pouquinho e vai para o ensino médio, né? De graça. Professores bons, salário razoável, estrutura melhorando aí, de graça. Mas aí tu acha pouco, tu quer fazer uma faculdade, tu escolhe aí. Pode fazer o Enem para ir para uma pública, para uma privada, ou fazer UFMA, Direito, Administração, Sociologia, o que tu quiser. Não, mas agora eu quero fazer uma especialização, Lato Sensu, tem de graça. Agora eu quero um mestrado, poxa, tem de graça e tu ainda recebe a bolsa para estudar. Agora eu terminei, eu quero o doutorado, poxa, tem de graça. Tu quer no Brasil ou tu quer fora? Porque tem o doutorado sanduíche. Tu faz aqui, faz no Canadá e faz aqui, sanduíche. Ele ganha a bolsa. De repente tu arruma um emprego lá mesmo. Agora eu quero pós-doutorado, que para quem não sabe é uma atualização do doutorado. De graça. Depende de quem? Só depende de você que está nos olhando agora aqui. Não tem, tá tudo aí. Agora, tem para todo mundo? Não. Não tem. Tem para quem quer. De novo, para ir ao encontro do que eu falei na primeira participação. Os competentes se estabelecem. É por isso que há um filtro. Porque disciplina, entrega, compromisso, comprometimento não é todo mundo. Responsabilidade não é todo mundo. É para poucos. Por isso que alguns se sobressaem. E eu digo mais. Aí tá cheio de gente querendo ser mandado. Aí bora se qualificar que a gente manda nesse povo. É isso aí, finalizando mais um Debate Podcast.
David, dá um clique aí que eu vou dar uma falada aqui dá no celular aí também. Eu vou finalizar, eu quero falar de você também, que teve aí que a gente nos bastidores. Os bastidores geralmente... Suporte. Geralmente fica com a gente, mas o cenário hoje estava diferente. Mas deixa eu falar um negócio. David Percans, aqui no Debate Podcast, com Esmeratsu, meu amigo, sensacional. Quer dizer que foi um momento brilhante. Nós tivemos aqui falando um pouquinho sobre economia, sobre a história dele, sobre negócios, sobre oportunidades. Esmeratsu, do coração, fico muito feliz. Feliz também. Quero estar sempre junto com vocês e acompanhe aí o Debate Podcast, a gente nas próximas.